ter, né, um dia da mulher, assim, eu acho que ele é importante em função do buscar trazer um olhar novo a respeito dessa perspectiva do quanto nós somos holísticas, né? Não só né, porque não é só uma relação da mulher no trabalho, né? Mas hoje é a mulher no trabalho que dentro de casa, né? É a mulher no trabalho empreendedora, é a mulher no trabalho tendo que administrar grandes negócios, né? Grandes executivas. Entender o feminismo na sua essência é fundamental porque... O feminismo é humanista, o feminismo é cidadania. Não se opõe ao ser mulher, pelo contrário, encontra na essência do empoderamento feminino uma capacidade de superar uma dor de mais da metade da população. A gente precisa ter esse equilíbrio, que a gente precisa ser convidado a tudo isso, mas sem o uso, talvez, de uma agressividade que a gente precisa corrigir o que a gente sofreu lá atrás, né? O que outras mulheres sofreram por nós lá atrás. E aí a gente só vai inverter os papéis agora? A gente vai se tornar agressiva com o gênero masculino ou agressiva entre nós mesmas, né? Para poder se posicionar? Acho que não é bem por aí. Como você vê as mulheres que estão ao seu lado? Já parou para ouvir as suas histórias de vida? Então, assim, as grandes mulheres, elas não estão só na mídia, né? Ela está do seu lado, né? Ela está na sua família, ela está no rol das suas amizades. Mulheres que vivem ao nosso redor, mas às vezes a gente não sabe a história delas. Ninguém nunca perguntou para elas, me conta da sua vida. Me conta um pouquinho o que você é, o que você passou, o seu sonho, o que você deseja. Como as mulheres da sua vida impactaram na sua maneira de enxergar a vida? Eu cresci com duas mulheres, que é a minha mãe e a minha irmã. Né? Então aqui em casa somos nós três e são pessoas que tiveram grande influência na minha formação e vem influenciando até hoje, né? E aí quando eu digo formação, Anitta, eu não estou me referindo somente ao contexto profissional, mas muito também na minha visão de mundo, de vida, cultura, né? Aquilo que eu tenho enquanto valor. Um nome para o que eu sou importa muito pouco, importa o que eu gostaria de ser. Minha trajetória profissional, ela iniciou como de várias outras mulheres, né, mulheres brasileiras, com o sonho de ser independente e de poder contribuir, né, um pouco com a sociedade. Já no segundo período da graduação, e já não mais uma escolha, né, como a escolha do curso de psicologia, mas sim necessidade mesmo. Então eu já fiz, então já comecei eu já comecei a conciliar trabalho e graduação. E assim, né, durante todo esse tempo, através de novos conhecimentos, né? E através das relações eu venho me fortalecendo enquanto mulher, né? Enquanto profissional. I intend to make my own way in the world. Oh, well, no one makes their own way. Not really. Least of all a woman. You'll need to marry well. E essa experiência desafiadora na minha vida pessoal, ela me fortaleceu muito para a minha vida profissional. E eu falo que foram 3 pilares que me ajudaram a seguir em frente. Que foi minha família, que foi a minha terapia e que foi o meu trabalho. Né? O trabalho sempre ele teve muito presente desde muito nova. Eu trabalho desde os 14, 15 anos, não porque eu precisava. Muito tempo, né? Independência financeira. Eu queria muito a independência financeira, eu queria muito ter minhas coisas, eu queria muito ter a minha independência. Então eu sempre trabalhei muito cedo, sempre gostei de trabalhar, sempre também tive que fazer escolhas, né? Porque quando você trabalha muito cedo, eu estudei no colégio, então assim, você acaba cansando mais, tendo rotinas mais difíceis do que quem não está trabalhando, mas também é uma escolha. E a minha independência financeira, ela sempre foi um grande ponto. A criação familiar é um fator determinante para formar mulheres corajosas. Meu pai sempre me falou, eles sempre me deram muita liberdade.
ele sempre falou que por ser mulher eu ia encontrar muitas dificuldades, mas que isso não poderia ser um obstáculo para mim alcançar as coisas. Então, assim, a gente é criada, a nossa cultura tem aquela criação de que mulher não pode, quando criança, não pode ficar no meio dos meninos, não pode correr, não pode brincar de bola. Não, e a minha criação foi diferente, foi muito, né, verdade. Então, assim, eu sempre gostei de futebol, né? Então, então meu pai nunca, pelo contrário, ele sempre falava, não, vem cá. Então, me ensinou a gostar disso. Então, assim, eu sou apaixonada, eu sou amante de futebol. Aliar o sonho profissional e estar presente na criação dos filhos é um dos grandes desafios vivenciados diariamente pelas mulheres. E mesmo com todos eles, elas colhem o fruto desse esforço. Decidir estudar e abrir mão e dividir, né, com o meu marido, assim, o papel de mãe, eu tinha um sonho de ser exemplo para o meu filho, ter uma vida profissional, né, ser algo de referência para ele. E hoje eu posso falar isso, né? Porque ele me fala que hoje eu sou um espelho para ele, eu sou uma referência. Então, assim, a gente tem que batalhar, sonhar, realizar. E um dia a gente colhe, hoje eu estou colhendo. Hoje ele vai fazer 11 anos e eu vejo que tudo valeu a pena. Né? Então, hoje eu estou realizada profissionalmente. Eu sou muito realizada como mãe. Minha mãe é jornalista. Ela foi executiva por 20 anos de um grande grupo de comunicação aqui em Goiânia. E eu acho que a grande influência foi em termos de ética do trabalho, eu acho que assim, a princípio, sabe? Não só na parte ética de honestidade, de correção, que isso é premissa e isso sempre esteve dentro de casa. Mas a outra parte da ética do trabalho, de assim, o importante é a entrega, sabe? Não tem hora, não tinha hora para ir trabalhar, não tinha hora para voltar. Ela, acho que até hoje ela se ressente um pouco, porque isso a fez abdicar de alguns momentos com a gente, mas eu acho que, no fim das contas, o exemplo dado foi muito maior que essas ausências pontuais de um momento ou outro, sabe? Eu vejo, assim, ainda que vivenciando esse arcabouço de situações e emoções, ainda tem essa relação, né, da família distante e de você estar conseguindo ser um exemplo, uma inspiração para todas nós mulheres aqui, de como fazer essa ponte, literalmente, uma ponte física e uma ponte emocional, né, de cuidar da sua profissão, cuidar da sua carreira, cuidar de algo que você escolheu e se determinou junto com a escolha também que você fez, né, de estar com a sua família, de cuidar, né, ante essa situação. Essa é uma história muito, muito real, né? Você está vivendo uma história muito real. No momento que ela está acontecendo, né? Abrir mão de uma coisa para ter outra. Às vezes nem sempre vai ser possível. O processo da escolha é esse, né? Nós vamos nos frustrar, às vezes, de uma circunstância, ainda que temporária, né? Para vivenciar outras perspectivas, outros sonhos. E eu acho que, enquanto mulher, eu acho que tem essa força, né? De escolher, de poder abraçar, às vezes, sonhos que parecem muito difíceis, muito mais complexos ou inatingíveis num primeiro momento, né? Mas não se vitimizar, né? Não se vitimizar e fazer o processo de escolha. Neste momento atual tão delicado, outros desafios se acumulam. Mulheres são maioria em ocupação informal, mal remuneradas. Vivem a sobrecarga com os cuidados domésticos e dos filhos e agora dos doentes não hospitalizados. Mulheres são, em sua maioria, principal pilar de sustentação e apoio de filhos, famílias e comunidades. Juntos em torno de uma causa comum não é um slogan clichê quando nos deparamos com este exemplo. Estou participando do movimento Unidos pela Vacina. O nosso objetivo é vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano.
juntas também para respeitarmos a singularidade de cada propósito das mulheres com as quais nos relacionamos. Cada uma vive sua luta interna e externa, então assim, pra gente não ficar nesse processo de comparação, né? E mais no processo de juntar e de ser força mesmo. Ser força porque cada uma tá na sua luta, independente se escolheu casar, independente se tá divorciada, independente se tá longe da família, se tá perto da família, se quis mudar, se não quis mudar, acho que cada uma vive sua história e a gente não precisa se comparar, né? E cada uma tem a sua força e eu acho que a gente precisa se voltar para nós mesmas, entender que cada uma que a gente tem valor, independente da escolha que a gente fez, independente dos problemas e desafios que a gente tem. Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant. Antes, com essa não realidade de internet, essa não realidade virtual, a nossa comparação ela era minúscula, né? Era às vezes com os nossos mais próximos, né? Agora a gente compara-se dentro dessa expectativa com mulheres, às vezes, do mundo de uma realidade que nem nos compete, mas que podem até nos servir de uma inspiração, mas não de manipulação. Transforma-se numa mulher que não quer nada e quer tudo. E o nada, o que é? E o tudo, o que é? E outros desafios não tão atuais assim. Every time I'd lean over and I said, I'm sorry, you said it was fine. You squeezed my hand and said it was fine. You said, I love you, don't worry, it's fine. Well, Malcolm, I changed my mind. Em muitos casos, o preço por mudar de ideias é alto demais para as mulheres, a luta pelo espaço na política. As mulheres são 51% da população, 52% do eleitorado e aproximadamente 40% das filiadas aos partidos políticos. Mas elas ocupam apenas 15% dos assentos na Câmara dos Deputados. A luta pela igualdade no ambiente de trabalho. As leis brasileiras pregam a igualdade, né, dentro do ambiente de trabalho. Então já se mostrou ser mais produtiva, para todo mundo lutar por isso. Porque vai trazer ética, vai trazer produtividade, vai trazer crescimento econômico. Então, com crescimento econômico, as empresas crescendo, as comunidades crescem. Mas há um otimismo nesse cenário. Hoje, num processo seletivo, qual que é a minha percepção, né? Essa questão de gênero é o que menos vem tendo um peso, né? Hoje, o que se tem, né, enquanto peso, eu vejo que os valores, né, os valores pessoais, né, ali do indivíduo e as competências necessárias, né, para aquele cargo. Então, essa questão de gênero, no meu entendimento, ela vem se enfraquecendo. E que bom, Graças né? a Deus. Isso é até um alívio. Não tem muita relação com o nosso gênero, e sim com as nossas entregas. Como que a gente quer entregar, talvez com algumas particularidades, algumas habilidades diferentes de um gênero masculino, de um olhar masculinizado, né? Do que necessariamente esse posicionamento. Acho que tem aí inúmeras pesquisas que falam e vêm debatendo, e a gente vem estudando hierarquicamente. Um dado muito interessante de uma das pesquisas que eu estava lendo é que dentro de um universo feminino, o quanto às vezes ainda esse posicionamento para determinados cargos ou determinadas remunerações, elas vêm diminuindo, mas ainda como existe às vezes uma escala, né, às vezes significativa. E que bom que a nossa vivência, né, nossa vivência prática tem demonstrado essa melhoria, que é o que você nos conta dentro da sua prática, né? E ainda os preconceitos por ser mulher. A vida da gente são escolhas, independente de eu ser mulher ou não. Claro que sofri alguns preconceitos por ser mulher, que as pessoas falam assim, não vai dar conta, né? Não, mas aqui não é o lugar, né? Vai começar e vai parar, né? Tem isso. Não, isso é com fogo de palha, né? A gente ouve muito isso, né? Quando vai ser a próxima parada, né? Quando vai ser a próxima... O que aprendemos então com as mulheres?
atitude. Eu acho que essa atitude, enquanto feminilidade, né, enquanto posicionamento, enquanto desbravar diversas situações e circunstâncias, fez com que a gente criasse, né, talvez uma habilidade mesmo para conseguir conquistar esse espaço. À medida que você vai ocupando esses lugares, que a gente que vai construindo mesmo, né? A gente que vai buscando, né? Ocupar lugares de liderança, ocupar lugares de destaque, né? Onde você pode se colocar, onde você talvez tenha um pouco mais ali de voz. E é desafiador a forma, né? Como você se coloca nesse lugar para poder ser construtivo para você e para o outro, né, que está com você. Atitude não só para buscar novos conhecimentos, né, Anitta, mas atitude para fazer as coisas acontecerem. E atitude para reconhecer que a sua força também está em assumir as suas vulnerabilidades. E que bom que a gente vê mulher assim, trabalhando, cuidando da família e ainda chorando. Porque a gente vem numa história de que a gente precisa ser forte. Eu não aguento esse trem, deixa eu chorar de vez em quando, né? Todo mundo fala, mulher é forte, a gente é forte, mas tem dias que a gente está cansada. Exato. E tá tudo bem, porque a gente não é perfeita, a gente é ser humano, entendeu? Exato. Então um dia a gente tá bem, no outro a gente não tá, e tá tudo bem. Isso, também. Porque eu vejo muito na relação humana, né? Do papel mesmo que a gente tem que ser enquanto humanos, né? De ser a força em alguns momentos, mas também de evidenciar a fraqueza, né, em outros. Eu acho que a saúde mental, a saúde emocional, né, como foi trazido enquanto ponto, ela passa por isso, né, da gente compreender o meu papel e o meu limite também diante daquele papel, né, e do outro. Então, acho que isso vai além da relação só universo feminino e masculino, né? Ele vai no universo do humano, né? De entender quem você é, das relações que você tem. As pessoas me perguntam, você tem medo? Tenho. Quem não tem medo? Quem não tem medo? A gente está deixando os nossos familiares em casa, os nossos amigos, e a gente não está se vendo constantemente, presencialmente, mas a gente precisa cuidar, porque a gente escolheu essa profissão. Assim como os médicos, os fisioterapeutas, o pessoal da higienização, a gente não pode dar para trás. A gente tem que continuar nessa batalha. Estamos aí, firme e forte. Às vezes cansada, mas na batalha diária. Atitude também para desenvolver todos os dias o autoconhecimento. Você não se conhece se você não se toca, se você não se vê, se você não se sente, quando que você vai saber que tem alguma coisa errada? E se você não souber disso, quem vai saber? Perfeito. Né? A gente tem muitos parâmetros dentro da medicina, dentro da saúde, que me fala, que me prediz que alguma coisa está errada. Mas quem faz a primeira avaliação, eu sempre falo isso, médico é ótimo? Ótimo. Fisioterapeuta? Ótimo. Psicólogo? Ótimo. Nutricionista? Ótimo. Mas o que te leva nesses profissionais da saúde? É você entender que tem alguma coisa errada. É você desconfiar de alguma coisa. E para isso você precisa ter autoconhecimento. Acho que falar sobre trabalho e saúde emocional, ele sempre vai ser um desafio, né? E eu queria deixar aqui para as mulheres e para os homens que estão ouvindo, né? Que a gente busca isso em detalhes. A gente não precisa de uma hora, ou de um dia, ou de um momento fantástico para que isso aconteça, né? São em pequenas coisas, seja em 15 minutos que você se dedica a você, a seu cuidado, a cuidado emocional, ao cuidado físico, isso já contribui para que a gente consiga ter esse equilíbrio, né, de uma forma mais saudável. É claro que esse equilíbrio ele não acontece imediato e ele não significa que vai ser estabilidade o tempo todo, né? Mas ele é um momento que a gente tem para olhar para a gente e buscar mesmo, porque aí é uma busca, né? Eu entendo que o equilíbrio ele é uma busca. Então, todos os dias, o que você tem feito, né, dentro dessa busca? Antes da gente ser
amiga, irmã, filha, mãe, esposa, profissional, a gente é mulher. Então a gente tem que estender esse cuidado pra gente, em primeiro lugar, porque a gente só cuida do outro quando a gente tá bem cuidada também. E esse cuidar de nós, quem sabe se não vai ser um cuidar do outro? A todas as mulheres, com todas as suas lutas internas e externas, a nossa homenagem.